Paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Trazemos aqui um conteúdo autêntico das Sagradas Escrituras, daquilo que cremos e daquilo que acreditamos. O nosso compromisso aqui é um compromisso autêntico, um compromisso voltado para aquilo que cremos e para aquilo que acreditamos, e trazemos aqui assuntos polêmicos, parece incoerente, mas quando levamos para a Sagrada Escritura, a luz de Deus traz com clareza aquilo que muitas das vezes não entendemos e não compreendemos. Deus abençoe todos que têm compartilhado nossos vídeos na rede social, com seus amigos, parentes. O nosso vídeo de hoje, irmãos, vai ser o seguinte: quais são os propósitos de Deus para a sua igreja? Para isso, vamos aqui expor aqui um texto de 2 Pedro, do capítulo 2 Pedro, vamos ver aqui, do capítulo 1 até o verso 15. Então vamos ler aqui, esta palavra, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus, o Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazendo com que não seja nem nativos, nem frutuoso no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados outra hora. Por isso, irmão, procurai com zelo e diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e a eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Pois desta maneira
é que vos será amplamente suprida e entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, até o verso 11. Irmãos, aqui nós temos duas cartas. Primeira carta, ela se trata de uma perseguição externa da igreja. É isso que o apóstolo Pedro aborda. O capítulo 1 do verso 1, ele vai abordar sobre três tipos de grupo. Vai falar dos forrasteiros, dos da dispersão e dos eleitos. E aí fala que eles, esta região é a Galácia do Sul, né? A Galácia do Norte foi alcançada pelo apóstolo Paulo. Galácia do Sul, o leste, o oeste, foi evangelizado pelo apóstolo Pedro. E aqui eles falam do forrasteiro. Quer dizer, forrasteiro é aquele que não tem uma pátria fixa. E os dispersos são aqueles que foram dispersos por causa da perseguição. Abandonaram seus patrimônios, abandonaram seus lares, suas casas, por causa da grande perseguição que se deu a estes irmãos que estavam ali na Galácia do Sul. E aqui, primeira carta, o apóstolo trata de uma perseguição de fora, exterior. Na segunda carta, o apóstolo Pedro vai tratar de uma perseguição interna, de dentro. E aí, ele vai abordar, tanto no capítulo 2, como no capítulo 3, que fala da segunda vinda de Cristo. Ele vai abordar desse ataque interno. Agora vamos entrar aqui no assunto da palavra. Irmão, as cartas, aqui como é uma carta apostólica, né? A Bíblia ali do primeiro século não é igual à nossa, que temos aqui uma Bíblia encadernada, né? Uma Bíblia traduzida, separado, capítulo, os versículos, né? Os textos, né? Ali se tratava de pergaminho, ali era rolo de livro. Quando você queria ver uma parte no pergaminho, você ia desenrolando, até chegar do outro lado e ver quem era que tinha escrito. Então, nas nossas cartas que nós enviamos, nós primeiramente colocamos ela primeiro ao destinatário, né? O remetente fica por último, né? E aqui, por que o remetente é colocado em primeiro lugar e o destinatário fica por fim? Por causa desse processo que era rolo de livro. Até a pessoa desenrolar para ver onde estava o remetente, demorava muito tempo. Então, por isso que aqui, na carta, o remetente é colocado primeiro. Aqui, o apóstolo Pedro, primeiramente, ele se identifica aqui como servo e depois como apóstolo. Entendeu?
como servo, ele mostra que ele foi colocado para servir. Ele mostra a sua humildade, a sua humildade, a sua submissão a Deus. E quando ele fala de apóstolo, ele está falando da sua autoridade apostólica, da roupagem apostólica que foi dado a ele. Agora, segundo lugar, ele fala que é servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele não é apóstolo de si mesmo, mas ele foi separado para ser apóstolo por Jesus Cristo. Agora, o segundo ponto que ele vai abordar aqui é: e aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus. Aqui ele vai começar a entrar no assunto do propósito de Deus para a sua igreja, pela fé preciosa, pela justiça do nosso Deus. Que justiça é essa? Que justiça é essa que o apóstolo Pedro está falando? Essa justiça, aqui, ele está falando da justificação, né? Da declaração judicial de Deus. Por que essa declaração? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens nascem debaixo da ira de Deus. Então, quando a pessoa crê, automaticamente o seu pecado, sua vida pecaminosa é cancelada diante do tribunal judicial de Deus. É inocentado. Então, nós chamamos a justificação imputada. É aquela justificação que você é justificado na hora que você crê. Automaticamente, quando você crê, você é declarado justo no tribunal de Deus. E como é que isso acontece? Acontece o seguinte, irmão. Porque Deus enviou Jesus Cristo. E ele justificou quem? Os inocentes? Não. Justificou os culpados. Agora, como é que Deus, sendo santo, sendo íntegro, sendo puro, sendo perfeito, como é que ele justifica o culpado? Será que ele não se comprometeu? Porque na justiça da terra, quem é justificado é os inocentes. Os culpados vai pagar a pena. Os inocentes. Agora, aqui, ele justificou, não foi os inocentes, foi o culpado. Como que ele fez isso? E não comprometeu Deus na sua santidade. Então veja bem, Cristo foi enviado ao mundo, ele morreu para pagar a nossa dívida. E aí, nós chamamos isso da obra substitutiva de Cristo. O que significa isso? Significa que ele morreu no nosso lugar. Significa que a nossa culpa foi aplicada a ele. A nossa culpa foi transferida para ele. Por isso que está escrito que ele sozinho bebeu o cálice da ira de Deus. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Então o que aconteceu? A nossa dívida foi creditada na conta de Cristo, na cruz. E aí o nosso pecado foi cancelado. Mas ainda
nós não éramos justos ainda. O que foi que Deus fez? Deus pegou a justiça de Cristo e nos cobriu com a justiça dele. Agora, quando Deus agora olha para nós, irmão, ele já não vê mais um condenado, ele vê um justo. Essa justiça não é uma justiça nossa, é uma justiça de Cristo. Agora, antes era um réu diante do juiz, agora é um filho diante do Pai. Isso que significa, irmãos, isso significa a justiça. Agora vamos ao segundo ponto aqui. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Graça é a causa, a paz é o fruto, a graça é a fonte, a paz é o resultado. Então, aqui, graça é a causa. Foi pela graça que sois salvo por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos feitos, feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Agora, ele vai falar agora da fonte da graça. O que é a fonte da graça? E ele vai falar no verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduz à vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude. O poder de Deus é a fonte desta salvação. É a fonte da graça. É o poder de Deus. E agora, em seguida, ele vai falar do propósito para que nós fomos chamados. Né? Nós fomos chamados para quê? E nos chamou por sua glória e virtude. Este é o propósito. Irmão, e este poder, a fonte desse poder, ele não é um poder qualquer, é um poder gigantesco. Aqui nós encontramos os reservatórios do poder de Deus, da sua grandeza. Não é qualquer coisa que nos salvou, é o poder de Deus. Essa fonte do poder de Deus, essa fonte que nos mantém, irmão, na perseverança dos santos. Então, agora vamos. Aí ele vai falar, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grande promessa, para que por ela vos tornei participantes da natureza divina. Aqui, ele fala que este poder doou a nós grandíssima e preciosas promessas. Agora, como que você vai se apropriar dessas promessas se você não estuda a Bíblia? Se você não tem o conhecimento de Deus, você não vai saber quem são essas promessas. Essas promessas, irmãos, é igual um filho de pai rico que não desfruta da riqueza do pai. Ele vai viver vida de mendigo,
tendo um pai rico. Por quê, irmão? Porque não se apropriou das promessas de Deus. E como que nós nos apropriamos? Através do conhecimento de Deus, através de estudarmos as Escrituras, né? De termos um conhecimento acurado das Escrituras, aí nós vamos entender as promessas de Deus. Nós vamos compreender as promessas de Deus, porque as promessas de Deus estão tudo embutido na palavra. E como nós vamos desfrutar? Se nós não estudamos a Bíblia, se nós não investigamos, se nós não nos aprofundamos, aí você vai viver frustrado, debaixo de depressão, debaixo de guerra. Por quê? Porque não conhece o que Deus reservou para você, o que Deus deixou embutido aqui, irmãos. E outra coisa, vejamos bem, ó, pela qual nos tornei coparticipante da natureza divina. O que significa isso? Significa que nós vamos ser Deus? Significa que nós temos a natureza divina? Não, irmão. Só quem tem a natureza divina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos naturezas espirituais. Nem os anjos têm natureza divina. Os anjos têm naturezas espirituais. Nós também temos naturezas espirituais. Agora, o que significa isso? Coparticipante da natureza divina. É que, irmão, a ação da natureza divina fez nós nascer de novo. Fez nós ser regenerados. Então, nós somos coparticipantes da natureza divina através do novo nascimento, através da regeneração. Nós somos coparticipantes da natureza divina através da regeneração e da nova vida em Cristo. Por que Deus está fazendo isso? Para alegrar o seu coração. Para você sentir o que Deus fez em você. O que Deus construiu na sua vida. E aí, tornei participante, livrando-os da corrupção do mundo. Por quê, irmão? Nós só temos participação quando a nossa vida velha, pregressa, ela foi rompida com o mundo. Ela foi rompida com o mundo. Através de quê? Através da piedade. A piedade é nós ter a nossa vida acertada com Deus. Entendeu? Agora vamos. O 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento. O que é isso? Reunindo toda a vossa diligência. Aqui está dizendo, reunindo todo a vossa força, o vosso esforço. Reunindo, querendo dizer, toda a vossa força, acrescentai a diligência e associai com a vossa fé a virtude e com a virtude o conhecimento. Associai a vossa fé. Primeiro é a fé, que a fé é a causa instrumental
da salvação. A virtude é a disposição moral para praticar o bem. A virtude, o conhecimento, irmão. Viu? Tem o conhecimento. O conhecimento, ele está embutido aqui na obra salvífica da salvação. Com conhecimento, o domínio próprio. Então, irmão, isso daqui são ingredientes daqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo, ele tem o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Domínio próprio é quando nós sofremos os ataques, e nós não desequilibramos, não perdemos foco. Tem muitos que na hora da guerra, na hora da luta, se desequilibram, irmão. Perde o rumo, perde o foco. Aqui, o crente que nasceu de novo, ele tem que ter esse domínio próprio. Para quê, irmão? Ele tem que ser um homem temperante, um homem equilibrado, um homem idôneo, sensato. Tudo isso aqui está dentro do domínio próprio. Agora com você, com qualquer coisa, chuta o balde, irmão. Aonde que está? Aonde que está a obra de Cristo? Na vossa vida. Aonde que está? Irmãos, temos que ter domínio, dominar os nossos impulsos da nossa carne. Porque os que nos veem, irmão, vê que nós temos uma atitude, uma conduta de salvo, de homem de Deus e de mulher de Deus. Irmão, aqui eu não estou pregando, eu estou só conversando aqui. Estou só fazendo uma exposição rasa aqui para os irmãos. Os irmãos entender o que é a palavra, o que é a pregação de uma palavra. Temos que tirar o significado do texto e trazer o significado do texto para a igreja, que é disso daqui que é vida, irmão. Isso daqui é vida com abundância. Isso daqui são os tesouros da palavra que está embutido aqui dentro. Aí vamos, ó. Depois do domínio próprio, vem a perseverança. Perseverança é firmeza na fé. Aquele que não muda. Aquele que não muda do lugar. É estabilidade. E aí, irmãos, é fácil ser crente sem oposição. É fácil servir a Deus sem opressão, sem pressão. Mas é na hora da pressão, irmão, é na hora dos ataques, é que aparece se você persevera ou se você é igual o que Jacó falou para Rube. Rube, tu és como a água. Tu não serás o mais excelente, porque a água ela está aqui com um pouco mais, ela desaparece. A terra engole ela, né? Ela não tem firmeza, entendeu? A perseverança, ela dá firmeza. E aí, perseverança, a piedade, irmão. A piedade. E aí, a piedade tem muitos elementos embutidos dentro da piedade. É um elemento que significa respeito, significa misericórdia, significa comiseração. O que é comiseração? Irmão,
é você usar de misericórdia na miséria do outro. Isso é piedade. É você ter piedade. Não ferir os direitos do próximo. Entender os limites. Andar dentro dos seus limites. Entendeu? E o amor feito. E a piedade, a fraternidade. Que está falando o amor entre irmãos. A expressão aqui é de irmão de sangue. É um amor íntimo. É um amor relacional. E, por último, o amor. O amor, porque o amor, ele é a essência de quem ama a Deus. Diz a palavra, aquele que não ama seu irmão é homicida. E nem homicida herdará a vida eterna. Então, a base de tudo, o fundamento de tudo é o amor. Entendeu? Por isso que Cristo falou, se vos amardes uns aos outros, sereis meus discípulos. Então, é a essência. É a essência. O amor é um atributo da essência de Deus. Por isso que diz a palavra, não amemos só de palavra e de língua, mas amamos em verdade. Se viste o teu irmão necessitado e cerrares as entranhas, como estarás em ti a caridade de Deus? Agora vamos, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazendo com que sejam, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejas inativo, nem infrutuoso, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que estas coisas não estão presentes é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. Isso daqui é cego. A expressão aqui é a expressão de uma pessoa míopia, que não enxerga longe. Não enxerga longe. O que é isso? Se esquecendo da purificação dos seus pecados. Porque tem uns que Deus chamou ele fica se debatendo. Deus não me perdoou. Deus não me perdoou. Irmãos, a obra de Cristo, quando Deus faz ela em nós, irmão, nós não somos inativos, nem infrutuoso. O fruto aparece da obra da salvação. Se não tem fruto, se não tem o fruto do Espírito, é comprovado que a pessoa é perdida. Ele nunca foi salvo. Tem aparência de salvo, mas não tem a comprovação. Aqui, irmão, está a comprovação. Se você é salvo ou se você é perdido. Ó, por isso, irmãos, pois aquele em que estas coisas não estão presentes é cego, nada vendo ao longe. Por que isso? Porque ele não se apropriou, irmão, das promessas de Deus. Ele não se apropriou dos tesouros que Deus deixou embutido aqui dentro dessa carta. Não se apropriou, não desfruta. É uma pessoa frustrada, é uma pessoa infeliz,
é uma pessoa sem alegria. Fica só correndo de um lado para o outro, atrás de revelação, de profecia. Mas ele não tem dentro dele a verdadeira fonte. Ele não tem dentro dele a verdadeira fonte eterna. Por quê? Ele tem o Pai, ele tem Deus, mas ele não se apropria do que Deus deixou para ele. Então, ele fica igual uma barata tonta, de um lado para o outro. Busca revelação aqui, busca revelação ali, busca revelação ali, e a vida dele continua do mesmo jeito. Por quê, irmão? Porque tem as promessas de Deus, mas não se apropriou. Filho de pai rico, vivendo na miséria. Então, aqui ele vai falar. Por isso, irmão, procurai com diligência, cada vez mais, confirmar a vossa vocação. Aqui, confirmar a vocação, não é a pessoa ser salvo primeiro. Não. Confirmar a vocação é confirmar essas virtudes na sua vida. Aqui não está falando de causa, aqui está falando da consequência. As consequências da salvação que você tem que confirmar ela no seu coração. Se elas estão presentes, se elas estão se manifestando na vida do crente. Isso daqui, irmão, é a minha vida. Mais de 46 anos. Servir o Senhor. É a minha vida. É isso daqui que eu me apropriei e estou passando para vocês. Aqui, você pode estar na luta que tiver. Paulo, no corredor da morte, da pena capital, sabe o que ele falou? Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, estava numa circunstância de morte, mas a alegria estava dentro dele. Irmão, a alegria do Espírito, ela não é uma alegria circunstancial, é uma alegria fixa, permanente. É isso que sinto no meu coração e estou passando para vocês aqui, nesta exposição, só falando com vocês, dialogando com vocês, para despertar dentro de vocês a obra da salvação. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.